Hoje nós vamos falar sobre congruência de triângulos. Vamos lá. Primeiro, o que são figuras congruentes? Olha só, esse nome congruentes, ele significa igual, ou seja, figuras iguais. Então, essa palavra congruentes, você já pensa em igual, certo? Aí, observamos aqui essas figuras. Ó, temos esse segmento de reta, esse e esse. Qual destas figuras tem um segmento de reta congruente a esse, ou seja, igual a esse? Olha, se esse tem 3 centímetros, esse tem 4, esse tem 3 centímetros também. Então, eu digo que o segmento AB, percebe? Que esse segmento de reta AB, ele é congruente, ou seja, ele é igual ao segmento de reta CD. Eles são iguais, ou seja, eles são congruentes, tá certo? E o símbolo que a gente usa para congruência é esse aqui, ó. Então, duas figuras são congruentes se elas forem iguais, dito de outra forma. Tudo bem? Vamos olhar agora para esses ângulos. Olha, eu tenho aqui um ângulo P, tenho um ângulo P. Qual desses outros é congruente ao ângulo P? Percebe que é o ângulo Q? Porque também é um ângulo de 40 graus. Então, o ângulo P, ele é congruente ao ângulo Q. Então, veja, congruência é isso, é o mesmo que igualdade. Então, falou em congruentes, vamos estar procurando o quê? Figuras iguais. Simples, né? Fácil. E vamos lá. Olha, vamos falar agora de triângulos congruentes. Dois triângulos são congruentes quando têm os lados e os ângulos correspondentes congruentes. Preste atenção. Dito isso de outro modo, quando ele fala que dois triângulos são congruentes, ou seja, dois triângulos são iguais. Ele está dizendo assim, ó, dois triângulos são iguais quando tem os lados e os ângulos correspondentes iguais. Aí, eu quero te chamar a atenção para essa palavra aqui, ó, correspondentes. Porque, veja, não basta ser igual, tem que ter os ângulos correspondentes e os lados correspondentes iguais. Vejamos. Olha só. Pensa você nessa figura. Temos duas figuras aqui. Olha o que eu vou fazer aqui. Veja. Eu vou virar essa figura. Vendo? Virei a figura. E vou encaixá-la. Opa, peraí. Ó, virei. Quando eu virei, deixei na mesma posição daquela outra. Percebe? Pronto, assim, ela tá na mesma posição que a outra. Agora, veja só. Tá aqui minha figura. Já ficou bem melhor de perceber que elas são iguais. Agora, para me te mostrar esses lados e esses ângulos correspondentes, olha o que eu vou fazer. Eu vou arrastá-la e vou sobrepor a essa outra aqui. Quando eu faço isso, veja só, ó, eu tenho M é correspondente a A, ou seja, se encaixa com A. B se encaixa com N, tá vendo? E P se encaixa com C, percebe? Então, se eu sobrepor uma figura a outra, veja que eu vou ter os lados e os ângulos correspondentes iguais, de fato. Então, correspondente é isso, ó. O ângulo A é correspondente ao ângulo M, o ângulo B é correspondente ao ângulo N dessa outra figura, e o ângulo P é correspondente ao ângulo C, certo? Então, é isso, correspondente é isso. Aí, preste atenção. Nem sempre você vai conseguir virar a figura, botar uma em cima da outra e entre outras coisas, né? Então, a dica que eu te dou é presta atenção no ângulo e o lado que está correspondente a ele. Olha, esse ângulo, veja, olha a indicação dele aqui. Então, percebe?
Eles são iguais. E ele está correspondente a quem? A esse lado. E nessa figura a mesma coisa, ó, o mesmo ângulo correspondente ao mesmo lado. Essa aqui é a indicação para esse lado, dois tracinhos, como aqui também dois tracinhos. Então, a dica que eu dou é para achar os ângulos correspondentes, você vai olhar a indicação de cada um e ver o lado que está oposto a ele, certo? Pois é, vamos lá. Vamos falar agora de casos de congruência de triângulos, porque veja só, nós vimos antes que se eles são congruentes, então ele tem todos os lados e todos os ângulos correspondentes iguais. Todos os lados, como aqui, ó, todos os lados e todos os ângulos iguais. Mas nem sempre você precisa verificar os três lados e os três ângulos para dizer se eles são congruentes ou não. Por isso que tem esses casos aqui que te ajudam a identificar de uma maneira mais rápida. Ó, primeiro caso, quando temos dois triângulos em que todos os lados são iguais, então o triângulo é congruente. Não precisa nem se preocupar com o valor dos ângulos. Eles são congruentes, eles são iguais. Basta que os três lados sejam iguais, certo? Olha só. Aí, vamos só achar os lados correspondentes aqui, ó. BA é correspondente a quem? É correspondente a NM. Percebe, ó? Mesma marcação, quer dizer que eles são iguais, correspondentes. AC corresponde a quem nesse outro triângulo? A MP, percebe? E aqui, ó, BC, quem é o correspondente dele no outro triângulo? NP, certo? Então, recapitulando. Dois triângulos são congruentes, ou seja, são iguais, se os três lados forem iguais, certo? E sempre tendo esse cuidado de olhar os lados correspondentes. Porque não basta ser igual, tem que ser os lados correspondentes. Vamos. Segundo caso. Segundo caso de congruência de triângulo é quando ele tem um lado, um ângulo e outro lado igual. Olha só. O lado aqui, ó, AB, esse lado aqui, percebe que, ó, esse lado aqui, ó, dessa indicação, né? Ele é correspondente a esse outro aqui, ó. Veja, a mesma marcação. Isso quer dizer o quê? Que eles são iguais. Então, esse lado é igual a esse. Ótimo. Olha para o ângulo. Olha a marcação que ele tá. Ó, esse ângulo, percebe? Ele é igual a esse. E eles são ângulos correspondentes. Então, ó, já temos um lado e um ângulo. Agora, vamos procurar o outro lado, ó. Esse lado é igual a esse. E eles são correspondentes, percebe? Se nós colocarmos esse triângulo em cima desse, vamos ver que esse aqui se encaixa perfeitamente nesse aqui. Então, por isso que eu digo que esse é correspondente a esse, certo? Então, esse é o segundo caso de congruência de triângulos. Vamos para o próximo. O próximo é quando temos dois ângulos e um lado. Dois ângulos e um lado. Vamos procurar aqui. Esse ângulo, ele é igual a esse ângulo dessa figura. Eu tô percebendo pela marcação, ele não me deu um valor numérico, mas ele marcou para mim sinalizando, ó. Mesma marcação significa ângulos iguais, percebe? Agora, esse lado, veja, esse lado é igual a esse lado do triângulo. Então, já temos um ângulo e um lado igual. E esse outro ângulo é igual a esse. Perceba pela marcação. Ó, esse ângulo igual a esse. Então, nós temos um ângulo, um lado e um ângulo. Então, só por esses três elementos, eu já consigo perceber que esse triângulo é congruente a esse. Ou seja, que esse triângulo é igual a esse. Certo? Vamos continuar. Eu trouxe alguns exemplos para fazermos juntos. Vamos. Olha aqui. Os triângulos A, B, C e
M, N, P são congruentes, ou seja, são iguais. Pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas de x e y. Então, pelas indicações, vamos determinar o caso de congruência, aqueles 3 lá que eu te falei, certo? Aqueles casos lá de congruência você tem que notar no caderno. Vamos, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos, ó, um lado, ó, lado, vendo? Esses lados dos triângulos são iguais, percebe? Pela marcação. Então, nós já temos lado, olha aqui, ó, ângulo, ó, esse ângulo é correspondente a esse e são iguais. Então, nós temos lado, ângulo. Olha esse outro lado. Percebe que esse lado, ele é correspondente e congruente a esse. Então, nós temos aqui, ó, qual é o caso? Lado, ângulo e lado. Então, ele está nos perguntando qual é o caso de congruência desses 2 triângulos. E aí é esse. Ele tem um lado, um ângulo e um lado igual, correspondente igual. Então, esse é o caso de congruência. Vamos ver. No caso, é o caso 2, né? Que tem lado, ângulo e lado. Então, é o caso 2. Certo? Pronto. Agora, vamos determinar o valor de x e y que ele quer nessa figura. Vamos, o valor de x. Olha só, perceba o seguinte, x aqui, o ângulo x, ele está oposto a que lado? A esse lado aqui, não é verdade? Pronto. Agora, vamos procurar quem é o correspondente nele nessa outra figura, ó. O mesmo lado está aqui. E quem é que está oposto a esse lado? 60. Logo, eu sei que 60 é o correspondente a x nesse outro triângulo. Logo, x é igual a 60. X é igual a 60. Né? Porque se os triângulos são iguais, então, se esse ângulo está oposto a esse lado, a mesma coisa acontece no outro. Esse ângulo está oposto a esse. Logo, 60 é o correspondente aqui a x nesse outro triângulo. Tá bom? Vamos procurar y. Y. Vamos. Olha, y está aqui. Perceba que y, ele está oposto a esse lado aqui, ó. Vamos ver. Olha, temos esse mesmo lado, e quem é que está oposto a ele? O 30. Então, se eles são congruentes, se eles são iguais, então, se esse está oposto ao 30, então, aqui tem que obedecer a mesma lógica. Então, o mesmo lado tem que estar correspondente ao mesmo ângulo. Logo, eu sei que y é igual a 30. Certo? Pronto. Vamos lá, vamos continuar. Verifique se os triângulos são congruentes. Olha, vamos observar aqui os triângulos, né? Uma pessoa distraída poderia até dizer assim, eles são congruentes, porque ele tem lado, ó, tem 2 lados e tem um ângulo. E nós vimos lá nos casos de congruências que isso é um dos casos. Mas aí eu te digo, não, eles não são congruentes. E vejam só, não basta que ele tenha 2 lados e um ângulo iguais. É preciso que esses lados e esses ângulos também sejam correspondentes. Observem o seguinte, nesse triângulo, eu percebo claramente que esse lado não é correspondente a esse. Tá vendo? Eles são totalmente diferentes. Da mesma forma que acontece aqui, ó, com esse lado e esse. Eles têm a mesma medida? Tem. Mas veja só, eles não são iguais. Então, são triângulos aqui totalmente diferentes. Então, não basta você só perceber 2 lados e um ângulo, então é congruente. Não, você tem que observar as correspondências entre os lados, entre os ângulos, e perceba que se você virar esse triângulo, você não tem como encaixá-lo nesse outro, percebe? Então, esses triângulos não são congruentes.
ok? Próximo. Vamos verificar se esses são congruentes. Observe, nós temos os três ângulos iguais. Sim, os três ângulos são iguais. Mas tem algum caso lá de congruência que dizia ângulo, ângulo e ângulo? Não, não tinha. Nós não temos esse caso de congruência. Então, mesmo que os três ângulos sejam iguais, eu não posso garantir que os triângulos são congruentes. E a gente percebe, se você pegar esse triângulo e colocá-lo aqui, sobrepor a esse, você vai ver que eles não se encaixam completamente. Que esse é maior que esse, que os lados, ó, correspondentes não são iguais. Então, esse triângulo não é congruente, certo? Próximo exemplo. Verifique se os triângulos são congruentes. Vamos lá. Você pode até pensar, vamos ver. Olha, aqui eu já percebo o seguinte. Esse ângulo de 50, ele se opõe a quem? A esse lado de 3 centímetros. Olha, esse ângulo de 50, ele se opõe ao lado de 3 centímetros do outro? Não. Tá vendo? Esse lado aqui, ó, ele não é o correspondente a esse. Percebe? Então, cuidado. Tem que identificar se são correspondentes. Tem que ver se isso acontece nas duas figuras. Porque aqui a gente até tem dois ângulos iguais, tem um lado igual. Mas só que esses lados, o lado que é igual, não é o lado que é igual nessa outra figura. Eles não são os correspondentes. Certo? Então, tem que ter todo esse cuidado. Veja, o ângulo de 50, ele se opõe a um lado de 3 centímetros. Então, o correspondente nessa outra figura teria que obedecer a mesma lógica. O ângulo de 50 teria que se opor também ao lado de 3 centímetros. Isso não ocorre. Até temos um lado de 3 centímetros. Mas esse lado de 3 centímetros não é o mesmo que está indicando aqui, ó. Certo? Esse lado aqui não é o mesmo. Se ele fosse aqui, aí sim, esses triângulos seriam correspondentes. Nesse caso, não são. Vamos lá. Entre as figuras abaixo, encontre os pares de triângulos congruentes. Indique o caso de congruência que se aplica a eles. Vamos. Observando aqui, na letra A, nós temos, olha, um lado de 6 centímetros, um lado de 10 centímetros e um lado de 8 centímetros. Então, perceba aqui, ó, o triângulo A, vamos achar quem é congruente a ele. Vamos achar quem é igual a ele. Ah, eu já achei. Veja, o F. Ó, o F também tem um lado de 10 centímetros, também tem um lado de 8 centímetros e também tem um lado de 6 centímetros. E esses lados são os correspondentes? Sim. Os triângulos podem até estar em uma ordem invertida, pode até estar de uma forma invertida, aliás. Mas você percebe claramente que se os três lados são iguais, então o triângulo é igual. Então, eles são congruentes, sim. E qual é o caso que me garante isso? É o caso L, L, L. Ou seja, lado, lado e lado. Certo? Vamos. Então, já achamos o triângulo A, que é congruente ao triângulo F. Agora, vamos para o triângulo B. Olha, o triângulo B, quem nós temos? Temos um ângulo de 60, um ângulo de 40 e o lado de 5 centímetros. Onde é que isso acontece? Olha só, já encontrei. Veja, um ângulo de 40, um ângulo de 60 e o mesmo lado, ó, que está junto desses ângulos de 5 centímetros. Veja que é a mesma lógica. Ele pode até estar numa posição diferente, mas olha, o ângulo de 40, o ângulo de 60 e junto a esses ângulos, um lado de 5. Mesma coisa, ó. Um ângulo de 60, um ângulo de 40 e junto a esses ângulos, um lado de 5. Ou seja, esse lado é correspondente a esse e esses ângulos são correspondentes. Então, se são correspondentes, se são iguais, então o triângulo é congruente. Então, esse outro caso de congruência entre os triângulos entre os triângulos B e E, triângulo B e E, nós temos qual caso de congruência que nos garante isso, né? Ó, é ângulo, lado
e ângulo. Então, é esse o caso que nos garante isso. Agora, sobrou esses dois triângulos. Vamos ver se eles são congruentes. Que temos? Temos os ângulos. Temos os ângulos. Mas nós sabemos que o fato de dois triângulos terem os três ângulos iguais não garante a congruência. Logo, esses dois triângulos eu não posso garantir que eles sejam congruentes. Ou seja, eu não posso garantir que eles sejam iguais. Ok? Então, os casos que temos de triângulos congruentes são esses: o A e o F, o B e o E. Tudo bem? Aí, vejam só. Eu preciso que vocês notem lá esses casos de congruências e vão fazer o exercício para que isso fique bem claro na cabecinha de vocês, ok? Por hoje é só.